O Jamil está com informação super importante hoje. Oi, Jamil, bom dia. Estava louco pela sua chegada aqui, Jamil. Bom dia, Fábio. Bom dia, Isabel. Bom dia, professor. Prazer falar com o senhor de novo. Prazer. Bom dia, Jamil. Jamil, estamos tratando aqui da Igreja Universal do Reino de Deus, já faz algum tempo. A palavra é sua, porque você está hoje com informação super importante, né? Pode falar. Na verdade, é a não informação, quer dizer, é a informação, mas a não resposta. A não resposta da África do Sul sobre justamente o pedido do governo Bolsonaro de autorizar ou de colocar Marcelo Crivella, um bispo, ex-prefeito do Rio de Janeiro, para justamente o cargo de embaixador na África do Sul. Vamos só colocar um contexto o que significa tudo isso. Um país, antes de, obviamente, mandar o seu embaixador, ele consulta o outro país sobre a conveniência de ter aquela pessoa como embaixador. O que faz um país que é aliado, estratégico, próximo, como é a relação entre África do Sul e Brasil? É basicamente aceitar quase imediatamente o pedido do outro país. Então, Fábio, eu sou o presidente de um país, eu mando o seu nome para um outro país, amigo, um país parceiro, e aquele país, até como um sinal de respeito, até como um sinal de confiança no outro governo, diz, claro, pode vir. Tem algumas autorizações que são dadas em 24 horas. Bom, no caso de Marcelo Crivella, o pedido brasileiro foi no início de junho, e estamos quase no final de julho, e por enquanto, isso confirmado no Itamaraty, a África do Sul se mantém em total silêncio sobre a nomeação de Marcelo Crivella. Qual é a interpretação? Uma das interpretações do governo é de que, olha, é uma questão delicada e pode demorar. Muito bem. Agora, qual é a outra, uma avaliação um pouco mais até pessimista para o próprio governo? É de que governos, quando são aliados estratégicos, eles não falam não. Eles não falam está vetado esse nome. Eles simplesmente não respondem. E ao não responder, é o sinal para o outro lado que é melhor buscar uma outra pessoa para ocupar o cargo de embaixador. Então, vamos ver, claro, pode ser apenas uma demora normal, entre aspas, são 2 meses quase, mas o que a gente vê é uma crescente preocupação e até constrangimento da parte do governo brasileiro sobre esse silêncio da África do Sul. Vamos ver, de repente é apenas uma disputa interna, mas se a África do Sul não der uma resposta, o governo brasileiro vai ter de buscar uma nova alternativa. Vale ainda lembrar, perdão, com isso eu termino, Fábio, que o atual embaixador do Brasil na África do Sul é Sérgio Danese, provavelmente um dos diplomatas brasileiros mais capazes, mais competentes e mais reconhecidos dentro do Itamaraty, como fora, na verdade, no mundo inteiro. Ele será a pessoa que vai ter de desocupar a sua cadeira para o Marcelo Crivella chegar. Que horror, hein? Tem que passar um desinfetante lá depois que o Crivella Mas sair. se não me engano, ele tinha mais, ele podia ser renovado. Ele está só há 4 anos na África do Sul. É isso. Exato. Essa é a questão fundamental. Exato, professor, é exatamente isso. Ele não estava terminando o seu mandato. Ele poderia continuar, e até praxe, hoje, embaixadores ficarem até 5 anos, ou seja, ele vai ter o seu fim na África do Sul antecipado, caso, obviamente, Marcelo Crivella seja autorizado tanto pelo governo da África do Sul, depois pelo Senado. A questão é um constrangimento muito grande. E a África do Sul, conversava com uma fonte aqui, professor, muito interessante, colocava o seguinte: a África do Sul vive um constrangimento também. Qual é o constrangimento? Entre atender o Brasil e ficar e manter boas relações com seus próprios vizinhos, Angola e Moçambique. Porque qual é a sinalização que a África do Sul vai estar dando para a sua região se aceitar um bispo da Igreja Universal dentro, basicamente, de uma embaixada brasileira? É de que, olha, o problema de Angola é de vocês, o problema de Moçambique é de vocês, aqui a gente não tem problema com essa igreja ou com esse movimento. Obviamente, criaria, eventualmente, um outro capítulo dessa história. Então, os sul-africanos estão aí numa encruzilhada. De um lado, tendo de atender o Brasil, e de outro, não querendo criar uma nova polêmica na África com seus próprios vizinhos em relação à participação da Igreja Universal no continente africano.
Maravilha. Olha, eu já quero agradecer o Jamil, já vou liberar o Jamil, a informação dele está dada, muito boa informação, excelente. A África do Sul dando aí mais uma lição de moral aqui, né, na gente aqui, no nosso desajuizado e muito mal comportado governo. Afinal de contas, gente, fala sério, mandar um provocador, um bandido como esse Marcelo Crivella, cadeieiro, o cara saiu da prefeitura para a cadeia, e sai da cadeia e vai ser embaixador do Brasil na África do Sul, numa situação de claro desafio, né, à cultura local, em função de interesse de uma igreja privada, ainda mais essa aí. É um absurdo. Jamil, um abração para você, obrigado. Mas o professor Michel tem um ponto muito importante, Fábio, sobre a pornografia. Eu acho que foi essa palavra que o senhor utilizou, né? Porque não é novo, essa relação não é nova, essa relação já fez parte de outras movimentações, agora ela é explícita, agora ela é colocada às claras, em cima da mesa, etc, etc. E, claro, essa pornografia incomoda ainda mais, porque, óbvio, ali não tem vergonha nenhuma de colocar essa relação entre igreja e o poder público de mãos dadas. E eu só lamento por quem faz pornografia ter sido comparado com isso, não é, professor? É isso. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você, Jamil, traz um ponto que eu estava esperando essa resposta desde ontem, porque havia informações de que a África do Sul responderia não. Então, você está me dizendo que ela respondeu que ainda não tem o agreement, né? A situação da África do Sul é uma situação muito interessante também, porque tem, dentro da África do Sul, você deve estar acompanhando, por conta do julgamento que está acontecendo por lá, do Zuma, está vendo um movimento muito interessante, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, de um ex-presidente sendo julgado, e o debate sobre racismo está na mesa na África do Sul. Assim, a ideia de que ele foi preso por desacato, etc. E tal. E o que está por trás desse debate, eu acho que isso é fundamental, Jamil, não sei se você concorda comigo, mas o que é fundamental é que, apesar da corrupção, apesar da incompetência, apesar da incapacidade do governo Bolsonaro, há, por outro lado, uma perspectiva ideológica clara, não é? Ou seja, o governo Bolsonaro não é só incompetente, corrupto, incapaz, é fascista, né? E aqui, nesse momento, enviar o Panuso chamou de um criminoso para lá, não é somente um criminoso, é um criminoso que tem... Os africanos têm com Crivella uma experiência justamente de racismo, né? Qual é a pornografia da história? A pornografia da história é que a igreja não está tendo interesses do Estado, não tem uma mediação entre igreja e Estado. O que está acontecendo agora é que o Estado está servindo os interesses da igreja e está enviando um racista, um homem considerado problemático, porque serviu já na África e é considerado um homem desse tipo. Ou seja, é uma provocação de nível muito importante entender isso. E sempre entender, ideologia e corrupção caminham juntos. Não é isso ou aquilo, elas estão juntas. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. O debate é esse. Você mandar uma pessoa com esse perfil, ela obviamente amplia o debate. Ela, obviamente, um sinal positivo da África do Sul nesse momento, de uma certa forma, ampliaria esse debate local. Não é por acaso que os jornais africanos, nas últimas semanas, não recentemente, quando noticiaram essa questão do Crivella, colocaram o ponto central justamente na sua ideologia. Não se ele tinha sido um prefeito corrupto ou não. A ideologia foi o principal ponto que os jornais, que a imprensa africana trouxe quando o debate foi Crivella. Muito bom. Jamil, eu vou liberar você para você curtir o seu dia, que é longo. Um abraço para você, obrigado por essa informação super importante que você trouxe para a gente, tá? Bom dia a todos, Valeu, Vitor. Jamil. Bom dia também para você. Um abraço, Jamil.